Este podcast é uma produção Reverber. Olá, amigo historiante! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast sobre ciências políticas e humanas. Eu sou Felipe Bonsanto e vocês devem estar estranhando não ter aquela voz grossa, robusta, bonita de Pablo Magalhães. Nosso chefe, nosso boss, neste exato momento está no hospital esperando o herdeiro do historiante vir ao mundo. Então hoje a gente vai ter um episódio diferente e a gente tem uma bancada feminina além de mim. Com a gente hoje, pela primeira vez na mesa, a gente tem a honra de receber a Cristiane. Boa noite, Cristiane, tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite, Catiane, e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Cris. Seja muito bem-vinda. Você fala de onde, Cris? Eu falo de Petrolina, Pernambuco, falo do sertão. Que legal, seja muito bem-vindo e obrigado por estar com a gente, tá bom? E de São Paulo a gente tem ela, a nossa correspondente internacional, Catiane Bispo, e aqui me copia muito nas minhas indicações, diga-se de passagem. Olá, ouvintes. Felipe com a mania de perseguição dele. Hoje, sem nenhum boss na mesa, a gente vai fazer a festa por aqui. Hoje a gente que comanda esse negócio aqui, ó. É tudo nosso. É tudo nosso. A revolução da classe operária aqui, ó. Sim. Bom, nessa semana eu vou fazer o pedido aqui para vocês para ajudar a gente na divulgação do nosso podcast. Vocês sabem que a gente perdeu a nossa conta no Instagram e quanto mais vocês indicarem para a gente e quanto mais vocês curtirem a gente no seu tocador de podcast preferido, mais você nos ajuda. Se você ainda não curtiu a gente no Apple Podcast e no Spotify, enquanto você está ouvindo a gente aqui agora, vai lá, dá 5 estrelas para a gente para poder divulgar o nosso trabalho para que a gente possa crescer novamente. E se você ouve a gente pelo Orelo, você já está ajudando a gente e você também pode se tornar o nosso apoiador. Então, você pode ajudar a manter o podcast vivo e ajudar a cada dia mais a gente lhe trazer informação de qualidade para vocês. Tá joia? Bom, agora vamos para o nosso giro de notícias. O envolvimento de pastores na invasão dos 3 poderes. Lideranças evangélicas organizaram caravanas e convocaram golpistas para atos que acabaram na depredação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e prédio do Supremo Tribunal Federal. É o caso dos parlamentares bolsonaristas e religiosos Clarissa e Júnior Técio, ambos do PP de Pernambuco. Enquanto extremistas depredavam o Congresso, alguns deles empunhando bíblias e cantando louvores, eles demonstravam apoio público aos criminosos. Governo Bolsonaro deu 872 milhões à ONG evangélica para cuidar de indígenas. Nos 4 anos da gestão de Bolsonaro, um orçamento de 6,13 bilhões foi destinado ao Programa de Proteção e Recuperação da Saúde Indígena, sendo que 88% dele foi executado. Ou seja, efetivamente foram gastos 5,44 bilhões desse montante astronômico, mas se engana quem acha que isso de alguma forma foi revertido em melhorias para os povos originários. Quem ficou com a maior mordida dessa dinheirama foi a ONG evangélica chamada Missão Kaiowá, que gastou 52 milhões de reais destinados ao povo Yanomami só em 2022, alugando aeronaves de garimpeiros. Novo Congresso Nacional. O que esperar da bancada evangélica? Legalização do homeschooling, redução da maioridade penal, Estatuto da Família e Estatuto do Nascituro. Estes são alguns dos temas que a chamada bancada evangélica pretende pautar no Congresso Nacional na legislatura que começou nesta quarta-feira, dia 1º. Mais religião e família tradicional. O perfil dos parlamentares que tomam posse. Na Câmara, a maior bancada eleita, com 99%, é do Partido Liberal, o PL. Sigla de Jair Bolsonaro, figura distante das pautas de gênero. Enquanto isso, a bancada feminista cresceu de 77 para 91 deputados federais.
17,7% das 513 cadeiras na Câmara, sendo 2 delas mulheres trans. Liberdade religiosa ainda não é liberdade. Os duros relatos de ataques por intolerância no Brasil. O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em apenas um ano. Passou de 583 em 2021 para 1.200 em 2022, uma média de 3 denúncias por dia. O estado recordista foi São Paulo, de 270 denúncias, seguido por Rio de Janeiro, 219 denúncias, Bahia, com 172 denúncias, Minas Gerais, com 94 denúncias e Rio Grande do Sul, com 51 denúncias. A maior parte foi feita por praticantes de religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. Felipe, tá com você. Vamos para o editorial. Em janeiro de 2023, o Brasil se deparou com as cenas de destruição que ocorreram em Brasília. Dentre as várias cenas de depredações no Congresso e STF, uma cena chama a atenção. Era a cena de pessoas cantando um hino da harpa cristã no Congresso, em meio ao caos da invasão. A presença de pessoas ligadas a denominações evangélicas não ocorreu apenas no momento da invasão do Congresso, nem tampouco durante os acampamentos golpistas que se instalaram em frente a vários quartéis em vários locais do Brasil, mas é algo que perdura há algum tempo. Durante os últimos anos, ocorreu uma ascensão dos discursos de extrema-direita dentro de muitas denúncias evangélicas. No governo do ex-presidente Bolsonaro, o uso da religião e sua simbologia serviu para consolidar a chamada pauta de costumes, que inflava o ego dos ditos defensores da moral, família e da sociedade judaico-cristã. E conforme algo que Magali Cunha presente no site da Carta Capital, é nesse contexto que se configurou uma direita cristã, consolidada em fundamental suporte ao governo Bolsonaro. Magali Cunha ainda pontua algumas bases dentro desta retórica, que fundamentou o apoio ao governo Bolsonaro com a teologia do domínio para justificar os sinais de Deus no líder escolhido, a inversão dos valores do evangelho, como igualdade, solidariedade, misericórdia e despojamento, classificando-os como sinônimos de comunismo e assimilação do discurso armamentista da linguagem da autodefesa e da vingança com interpretação ideológica da Bíblia. Dentro da linguagem da autodefesa, um governo progressista seria e será visto como uma ameaça à família tradicional e à cristandade e deve ser combatido, incluindo nesse combate o uso da violência. Então o Brasil assistiu no dia 8 de janeiro de 2023 o atentado à democracia, onde lideranças evangélicas organizaram e convocaram movimentos golpistas para atos que acabaram nos atos de vandalismo do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e no prédio do Supremo Tribunal Federal. E essa direita cristã conquistou um grande espaço dentro das igrejas. Esses dias, lembrei da música Vida Louca de Mano Brown, que ele diz: admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Então eu me perguntei, e eu vou perguntar por aqui, conseguiremos retirar o radicalismo da extrema-direita que adentrou dentro das igrejas? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Acho muito difícil. A gente está vendo um movimento que vem crescendo cada vez mais, que é atrelar religião à política
e cada vez mais entrando no fundamentalismo religioso. E eu digo isso não só o fundamentalismo religioso cristão, mas o fundamentalismo também que a gente fala, né, fundamentalismo radicalizado político. Né? É interessante se falar sobre isso, porque quando o Mano Brown falou isso, né, admira os crentes, malfunção, ele está falando de uma realidade que se vive na periferia. O movimento, os evangélicos, que a gente chama, né, que todos nós falamos, o movimento protestante surgiu a partir de uma figura que que era um dos expoentes principais, que foi Martinho Lutero. 500 anos atrás, ele deu origem a uma das revoltas, né, um dos movimentos de protesto contra todos os desmandos que a Igreja Católica Ortodoxa Romana liderava. Então, o Martinho Lutero, ele foi um dos protestantes de todos os desmandos que a Igreja protagonizava. Então, era contra, né, inclusive, a ostentação de riquezas, todos os ritos extremamente que ostentava muita riqueza, muita fartura, enquanto os mais pobres morriam de fome. Então, o que se via, na verdade, o protestantismo surgiu justamente desse distanciamento entre o que se pregava Jesus, né, Jesus Cristo, que o cristianismo, vem de origem de Jesus, e o Lutero, na verdade, Martinho Lutero, ele lutava contra isso. Então, os evangélicos de hoje vieram de um movimento chamado de protestantismo, né? Inclusive, o nome crente, o evangélico, ele tem uma questão social muito forte de classes, por exemplo. Porque, segundo o antropólogo Julian Speyer, que deu uma entrevista para a BBC, os mais ricos, eles não gostam de ser chamados de crentes, nem de evangélicos, nem de nada. Eles querem ser chamados de cristãos apenas. Então, assim, quando a gente fala de crente evangélica, a gente fala de uma classe mais pobre, né? Então, até isso tem esse recorte. Mas vai parar? Eu acredito que, na verdade, a gente já vinha nesse movimento desde 1960, meados de 1960, 64, quando foi instaurada a ditadura militar do Brasil, dessa simbiose entre religião, conservadorismo e manutenção do status quo. Né? Tanto que de 19 de março até junho de 1964 foram realizadas diversas marchas da família de Deus com a família e pela liberdade, entre vários grupos religiosos. E naquela época ainda era a maioria religiosa cristã católica. Né? Esse movimento de ter mais evangélicos no Brasil, né, de chegar aos 31% da população, é um movimento recente. Então, se a gente começa a pensar e olhar o perfil de quem é evangélico, né, de quem é protestante no Brasil, né, até a neopentecostal, né, que são vertentes mais flexíveis e atualizadas do século XXI, como eles mesmos dizem, mas que ainda trazem consigo o conservadorismo, ou seja, de conservar uma cultura cristã baseada na Bíblia em si, mas os costumes da sociedade eles ainda querem manter arraigados ainda a uma tradição que hoje em dia não se aplica mais. Então eu acho que na verdade, né, respondendo a pergunta, não. Isso, na verdade, eu acho que vai cada vez mais ficar endurecidas e criar cada vez mais núcleos duros dentro das religiões com o conservadorismo, que é o que acontece no mundo inteiro, independente da vertente religiosa, de ser politeísta ou monoteísta. Bom, a gente sabe que em toda a história do cristianismo, a fé e a política, elas sempre estiveram juntas, né? E os fiéis aos ensinamentos bíblicos, sejam ao Corão ou o que sejam, eles sempre entendem que a fé, ela tem que se desdobrar e ela tem que ter ações políticas que sempre eles possam interferir na sociedade. Então eu concordo com Catiane que esse conservadorismo que foi implantado no nosso país, na realidade eu acho que foi muito bem estudado. Não foi um acaso, não foi nada por acaso. Se a gente for perceber, de 2000, quando o Temer ele assume a presidência do Brasil, uma das primeiras coisas que acontecem são o enfraquecimento dos movimentos sociais a partir do momento que as ONGs elas perdem o seu poder de atuar dentro das comunidades, porque elas deixam de fazer parte do governo, de receber contribuições. Outras vão embora com um golpe, porque não temeram ficar em nosso país. Então, os movimentos sociais que faziam o trabalho dentro das comunidades ficaram enfraquecidos. E aí entra a igreja.
muito forte, fazendo aquilo que o movimento deixou de fazer. E uma das coisas com a inflação no país, o desemprego, o alimento vinha pelas igrejas. E as pessoas, na sua maioria, os seus problemas, sejam financeiros ou problemas na alma, encontram na igreja resposta. Então, desde o princípio, século XVI, século XVII, século XVIII, só voltando um pouquinho aqui na história, quando você vê a Espanha sendo o maior império, e de que forma que a Espanha ela se expande através da igreja, quantas pessoas não morreram, quantos países não foram conquistados. A Espanha foi um dos maiores impérios que existiram nesse século, e a gente sabe que a religião era algo muito forte naquela época, porque muitos matavam e morriam pela igreja, se a gente for analisar. E aí, dessa mesma forma, a gente vai ver que essas pessoas também usaram. O Brasil foi colonizado a partir também da religião, a formação dos povos originários foi dessa forma que chegou. Então, a coroa portuguesa, ela vinha dizendo, ou se catequiza, explora território, ou pela aliança ou pela guerra. Os franceses, quando eles vêm para o Brasil com o protestantismo, ele vem na aliança. Os tupinambás brigavam com os portugueses, existia muita guerra entre eles, porque eles não aceitavam a escravização com que faziam com os índios. Então, os franceses ali vêm, e a maioria protestante para o nosso país, buscando a aliança, e enquanto o Portugal brigava e existia ali a Confederação dos Tamoios, os franceses iam ali na bondade, buscando sempre a pacificação, e ali eles conseguiam os produtos tropicais, inclusive para o Brasil, e ele foi adentrando, etc. E aí vai vir os calvinistas, entre outros. Então, a religião ela sempre foi utilizada como uma forma de que a política pudesse estar no poder, e não foi diferente, eu acredito. Então, essa saída de Dilma e essa entrada de Temer, enfraquecimento dos movimentos, quem passou a fazer o trabalho dos movimentos dentro das comunidades foram as igrejas, e as igrejas elas fizeram não só, e esse movimento que elas fizeram, essa lavagem cerebral, ela conseguiu unir as pessoas pelo ódio, e se você for perceber, eu só queria trazer um dado para a gente entender até onde vai esses ensinamentos bíblicos dessas pessoas, desses pastores, que as pessoas os seguem cegamente, sequer abrem a Bíblia para questioná-los. O Brasil está lá no topo dos países que mais matam os pessoas LGBTQI+. Não vou dizer, são muitas letras hoje. O Nordeste mata 43%. Eu vi uma pesquisa ontem, eu peço desculpa por não dizer a fonte, porque na hora que eu estava ouvindo o rádio eu não consegui ver, mas vi que foi uma ONG na Bahia que fez a pesquisa. Eles disseram que em 2022 o Brasil matou 244 pessoas da LGBTQI+. E dessas 240 pessoas, eu consegui dizer que a cada 36, 34 horas um era morto. Então, nessa pesquisa, as pessoas que assassinavam diziam que estavam matando porque essas pessoas eram abomináveis a Deus. Então, assim, se você for analisar, as pessoas foram atraídas pelo ódio, e odiar essas pessoas, eles fizeram com que crescessem, e aí vai vir um número de fake news, na verdade a liberdade de expressão, o direito de eu ser quem eu quero ser, de seguir o que eu quero ser, já deixou de ser, porque ou você é o que eles querem, ou você passa a ser odiado por eles. E aí a igreja ela ganha uma grande liderança, aumenta o número de fiéis, porque se você analisar, de lá para cá, o número de fiéis aumentou no Brasil. Fiéis que eu falo de cristãos, porque aí, como o Catiano colocou, muitos não querem nem ser chamados de crentes, porque já existe uma separação entre eles mesmos. E essas pessoas levadas pela Bíblia, pelos seus conhecimentos que têm, elas passam a odiar o outro naquilo que eles não seguem os mesmos exemplos que eles. Então, eles viram aí uma fragilidade. E aí, com o falso moralismo, que a gente sabe que aqueles que estão liderando não têm, mas mesmo assim essas pessoas conseguem segui-las cegamente. Eu acho que vocês tocam em alguns pontos que são muito importantes, que eu queria passar um pouquinho por eles. Eu já falei aqui no podcast, já falei algumas vezes que eu venho de uma família protestante. Eu cresci dentro de um meio protestante, me formei dentro de um meio protestante e trabalhei durante muito tempo dentro de um movimento protestante.
a gente percebe, se a gente for pegar a Bíblia, se a gente for ler um pouco a Bíblia, tudo, a gente vai entender que Jesus, no momento que ele começa o ministério dele, o projeto dele, ele vai totalmente contra o governo atual. Ele vai totalmente contra o que a igreja pregava, que é muito a questão do legalismo. E é muito o que a gente vê hoje. Se a gente trouxer isso para cá, a gente vê muito isso hoje. Uma coisa que a gente vê muito hoje no movimento protestante e também no pentecostal é uma questão de catequização, igual aconteceu na época, igual a Cris falou aqui agora há pouco, na época da descoberta do Brasil, da chegada dos portugueses ao Brasil, o que os bandeirantes fizeram e por aí vai, e a gente vê muito isso acontecendo de uns tempos para cá no Brasil com os movimentos religiosos. O movimento social, ele é uma ferramenta poderosíssima dentro das igrejas. A minha avó, ela falava uma coisa, minha avó que é falecida, ela falava uma coisa que eu achava muito interessante, que em toda a cidade, a primeira coisa que você precisa encontrar é uma igreja, que ali a igreja, sabe, é o ponto focal. Ela é o ponto focal e ela descobre tudo, ela sabe de tudo, ela tem todas as referências da cidade, desde o prefeito até a pessoa, sabe, assim, a pessoa, o traficante, enfim, assim, tem um contato, tem trânsito em todos os lugares ali. E a gente vê um movimento muito grande desde a década de 60, com o crescimento do movimento protestante dentro do Brasil. E é possível ver isso muito dentro da política, porque até ali por volta dos anos 90, final dos anos 80 e começo dos anos 90, a gente via muito dentro do Congresso, dentro da política, movimentos da Igreja Católica, representantes da Igreja Católica. E com o aumento do movimento evangélico, a gente vê isso diminuir, o movimento católico diminuir na Câmara, nas câmaras de vereadores, no Senado, no Congresso, e por aí vai, e ver os evangélicos aumentando. E isso é um cenário muito interessante que a gente consegue ver como eles cresceram e como eles foram aglutinados pela direita. Como isso foi aglutinado ali para o lado deles. E a gente começa a ver isso ficar um pouco mais forte a partir do momento que a gente entra na questão de uma guerra cultural, aonde são os valores que precisam ser conservados, a família que precisa ser conservada, as tradições que precisam ser conservadas, e aí se chega no legalismo, igual acontecia lá no tempo de Jesus Cristo, né? E a gente vê isso crescer muito, e a gente vê muito isso sendo enraizado no movimento ali de 2012, de 2013 para cá. Sem esquecer que, né, vale ressaltar que a lei de liberdade religiosa, ela não foi criada em um governo de direita, ela foi criada num governo de esquerda, que ela foi criada no governo Lula, no segundo mandato do governo Lula. E com isso, eu queria deixar... E aí a gente vê, né, esse crescimento, e a gente vê hoje, dentro da Câmara, dentro das últimas eleições que nós tivemos, o crescimento do conservadorismo dentro do Senado, e a gente vê uma maior diversidade, embora ainda que pequena, uma maior diversidade dentro do Congresso Nacional, mas a gente vê ainda muito pouco representantes de matriz africana, de religiões de matriz africana, indígenas e por aí vai. E essa parcela da população? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente qual o papel dessa população e como ela tem sido invisibilizada durante todo esse tempo aí com esse movimento religioso. Por exemplo, eu vou falar, você falou aí matriz africana, quando você chega nas comunidades quilombolas, por exemplo, eu já trabalho com comunidades quilombolas desde 2005, inclusive meu projeto de mestrado, de minhas especializações e também do meu doutorado, meu projeto, em comunidades quilombolas. E quando você chega nas comunidades quilombolas, você vai encontrar muito mais igrejas evangélicas, e você percebe que as pessoas que querem continuar com os seus costumes, com suas tradições, que na maioria delas são pela oralidade, elas estão sendo expulsas, porque não se é permitido mais nem que se toque o tambor ou os cânticos dos seus encantos,
que eram passados de geração em geração. Então, hoje a gente percebe que, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, a gente tem a bancada da Bíblia, que é a maior bancada. A gente sabe que muitas pautas, como você colocou aqui, conservadora, do direito do nascituro, entre outros, são aí que eles querem propor, em que muitos direitos, que na verdade são direitos que a Constituição nos dá, ficam, de certa forma, prejudicados. E apesar de ter uma minoria ainda, mas essa eleição agora, embora a maioria, se você for falar do meu estado, a maioria dos que ganharam a eleição, hoje foi inclusive a votação, ontem foi a votação aqui, então na mesa diretora, 8 conservadores bolsonaristas radicais que vão estar à frente da Casa Legislativa, que a gente chama Casa do Povo, e é muito preocupante esse cenário. Quem mais tem sofrido tem sido, no caso, não a minoria em população, mas a minoria em suas tradições e costumes, que tem sido as pessoas, como foi colocado aí em relação à intolerância religiosa, que cresce muito. A gente percebe que muitos terreiros estão sendo queimados, inclusive os seus costumes, eles têm sido invadidos. A gente vê reportagem, as oferendas que são feitas são destruídas. Essa semana teve um que fez um vídeo comendo uma oferenda que tinha sido feita, e a tendência que se há é que a intolerância ela possa crescer mais a partir do momento que, se não houver em nosso país, que esses que lideraram essa invasão do Congresso, em que a maioria das pessoas que estavam ali, na realidade, pareciam, como eu já trabalhei com psiquiatria, a maioria das pessoas que estavam ali pareciam que a maioria tinha um transtorno de personalidade, porque não era normal, não é normal. Você vê pessoas que estão com a tornozeleira, né, sendo uma cautelar para ela, que vai via julgamento, ela ser vista como heroína pelos seus. Ou essas pessoas não sabem as consequências que estão lhe esperando num julgamento, que vão ficar reclusas aí na possibilidade de 10 a 30 anos, a depender do que forem julgadas. E a forma, porque na verdade é o seguinte, o Brasil, ele deixou de ser colônia, mas nós ainda somos vistos como colonizados. Embora tenha se crescido o processo decolonial, mas essa eleição agora, as coisas que aconteceram mostram como nós somos ainda vistos como colonizados. E essa colonização, ela vai perpetuar-se, porque a direita conservadora, a extrema conservadora, ela percebeu que essa colonização e essa catequização ela vai acontecer dentro das igrejas evangélicas. Então, o que se fazer? Né? Combater aqueles que estão dentro das igrejas. Vai se existir uma guerra. De que forma essas pessoas elas vão ser punidas para que elas possam ver o processo? Aqueles que estão à frente serão punidos para que eles possam ver até onde são os seus limites, porque se assim não for, a tendência é que esse conservadorismo que a gente percebeu no ódio das pessoas, quando você vê, por exemplo, ali em Brasília, a forma como as pessoas tiram um policial de um cavalo e elas começam a machucar, reportagem que tentam fazer suas entrevistas, que são agredidos, a gente percebe que essas pessoas elas estão cegamente, o ódio, que na verdade não é amor, e aí a gente vai entrar naquilo que você colocou, Felipe, no início, de que você já foi protestante, existia o amor, a gente vê uma diferença muito grande, uma inversão de valores, onde se pregava o amor, a gente vê que se prega mais muito o ódio. O ódio também une, né? E a gente está vendo exemplo aí, né? É interessante essa sua fala também, Cris, porque isso remete muito ao que a gente já falava, né? Já se falava, alguns grupos, principalmente de movimentos sociais, já se falava a questão de falta de trabalho de base, principalmente dos campos mais progressistas. Isso abriu e deu espaço para muitos partidos, não é só partidos, né, muito políticos, né, partidários ou não, entrarem em locais onde o Estado não alcança ou os movimentos sociais simplesmente não existiam. O que isso aconteceu? Isso distanciou o público dos seus representantes. Então, quem é que está sempre próximo ali? É sempre a periferia, é sempre a igreja. E tem uma fala do Emicida, eu não vou lembrar
eu acredito que tenha sido em amarelo, não sei, tá? Mas eu acredito que foi em amarelo, que ele falou uma coisa que me deixou, assim, bem pensativa e que, de fato, eu acompanhava isso, porque eu vim de um local periférico também. Que ele dizia o seguinte: a igreja faz na comunidade, né, o jeito dele fala da comunidade, um papel que o Estado, às vezes, não faz. Porque a igreja, principalmente, até falando das igrejas evangélicas, a igreja faz o quê? O acolhimento das pessoas, principalmente saírem da cadeia. Pessoas que saíram da cadeia e se tornam evangélicos ganham um novo status dentro da periferia. Pessoas que, por exemplo, o cara ou a, né, sei lá, mulher, o cara aprontou a vida inteira fazendo seja lá o que for, que não é problema meu, não sou eu ninguém para julgar, mas entrou na igreja, já são você, o status dessa pessoa perante a comunidade é outra, é uma pessoa religiosa. Não é nem porque deixou de fazer, ou porque, enfim, que seja. É porque já ganha um status diferente. Pessoas que estão, de repente, em hospitais, né, com as suas vulnerabilidades, você vê sempre grupos religiosos indo até lá. Não é à toa que a Damares, né? A Damares vem, acho que se eu não me engano, da quadrangular, não sei qual é a vertente da Damares. A Damares, antes mesmo de ser senadora, já tinha inúmeros ONGs e associações de movimentos evangélicos que catequizavam indígenas. Ela fala bastante disso, né? Das atrocidades. Ela fala com a normalidade, assim, absurda, né? A crença na impunidade da Damares é uma coisa absurda. Então, assim, onde não existe movimento social, onde não existe essa aproximação, vai sempre existir uma brecha de alguém que vai, né, entrar nessa vertente para poder fazer o papel político que se faz. Porque quando a gente escuta sobre o conservadorismo, sobre a questão, né, eu acho até interessante, né, de livros que se tem que falar do crente rico, né, o crente rico, né, isso é uma vertente o quê? Totalmente direitista e neoliberal dentro da teologia da prosperidade, né? Da prosperidade. Então, assim, enquanto teologia da prosperidade, você abre o campo total para que figuras como essa ou absurdos como esse, né, venham a se difundir e ganhar força, arraigar junto com a sociedade, né? O Brasil ter 30%, 20% da bancada de evangélicos que estão cada vez mais reacionários, né, cada vez mais endurecidos, e ainda abaixo do que eles pretendiam ter 30%, significa para a gente que essa vertente não é não é algo que vai passar, é algo que vai ficar cada vez mais endurecido. Então, se a gente não for tentar entrar com algumas pautas e movimentos sociais, não fizer o trabalho de base, a gente vai ver cenas como a que a gente viu esse 8 de janeiro aqui, cada vez mais comum, inclusive contra terreiros, contra manifestantes que sejam de pautas muito mais progressistas, casamento de pessoas do mesmo sexo, que sempre é atacado, políticas públicas para pré-aborto, né? Enfim, qualquer pró-aborto, desculpa. Então, assim, se a gente não, como sociedade, a gente não reagir, se a gente não pensar nisso como algo que faz parte, que tá entrando, né? Que é um novo movimento no Brasil e que está entrando a cada vez mais no nosso dia a dia, isso pode ser tarde demais para fundamentalistas mesmo, religiosos e políticos. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Na
realidade, Tatiane, eu acredito que tudo isso foi algo pensado, como eu falei no início, tudo isso não foi algo de repente, Bolsonaro, eu escolhi o meio evangélico, não. Eu acho que isso foi muito pensado no governo anterior, como eu coloquei. O governo de Temer, ele enfraquece os movimentos sociais. E quem faz o papel do Estado realmente nas favelas, né? As periferias, quem é que faz esse papel do Estado? São os movimentos sociais. Não só nas favelas, né? Não só nas favelas, na prisão também, né? Você vê muito o papel da igreja. A igreja, ela é... Exato, eu ia citar isso agora. A igreja, você vê ela com um trânsito muito livre dentro de prisões, dentro de hospitais, dentro de asilos. E isso é muito complicado, porque você está fazendo uma catequização, você está meio que fazendo uma moeda de troca ali, né? Igual a Catiane falou, quando você vai para a prisão e você ganha o status de uma pessoa convertida, de uma pessoa que entregou a vida a Deus, você está trazendo alguém para o seu lado, para um movimento conservador que muitas das vezes é só fachada. Muitas das vezes, né? Grande parte das vezes é só fachada. E assim, a igreja, ela tem um trânsito muito grande. Mas a igreja que você fala, a gente tem que ver, veja só, vocês colocaram uma coisa bem interessante, a entrada das igrejas em hospitais, em presídios, mas que igreja? Porque o povo de matriz africana não tem esse direito. Por exemplo, você foi protestante, eu também fui, e na igreja a gente entrava a qualquer hora, no horário de visita. A gente não pedia permissão das pessoas, pedia para orar, para falar. Eu digo isso porque na minha juventude eu fui. Mas uma mãe de santo tentou, né, visitar seu filho, acho que foi na cidade, eu não me lembro, de São Paulo, Rio de Janeiro, e ela foi proibida. Iam chamar a polícia para ela. Então não é qualquer igreja, porque as religiões de matriz africana, elas têm sofrido. Elas não têm a mesma abertura. E veja uma coisa, nelas não há a violência que há no cristianismo, que sempre existiu, e que desde que o mundo é mundo. Porque se fosse assim, a gente já tinha visto, por exemplo, nos territórios dos povos originários, a gente já teria visto muitos garimpeiros mortos. Mas eles não querem guerra. A religião que eles aprenderam não foi da guerra, entendeu? Porque se assim fosse, a gente também, assim como a gente vê falar que quantos indígenas foram mortos, a gente também deveria ouvir que também, latifundiários, a gente também deveria ouvir também que foram mortos também os garimpeiros, a gente não escuta. Porque a arma que eles usam é para caçar, para comer, não é para matar. A religião de matriz africana da mesma forma. Então, a religião que sempre permitiu o ódio, sempre foi o cristianismo. A gente vê isso pelo expansionismo dos impérios, a forma como a igreja matava. A igreja matou muito, a Espanha matou muitos protestantes, mas na Inglaterra, quando os protestantes chegaram ao poder, eles também mataram muitos cristãos. Então, se você perceber, cristão a gente vai usar para os católicos e a gente vai usar também para os protestantes. Então, se você perceber, ambas as religiões matam. Porque os seus militantes, eles os seguem cegamente. Não é à toa que Gandhi falava, né? Que eu gosto muito da figura de Jesus Cristo, mas vocês cristãos são tão diferentes deles, né? É totalmente diferente do que prega, né? Pegando o gancho no que você falou, Cris, os terreiros de Umbanda que são incendiados, vezes, né? E não é difícil de achar notícias assim. No Rio de Janeiro, eu não lembro qual foi a comunidade, vou faltar com essa informação, mas eu vou trazer o caso aqui, de que alguns traficantes se converteram, se tornaram evangélicos, e eles simplesmente proibiram de que os terreiros fizessem suas cerimônias. Foi proibido pelos traficantes que comandavam aquele morro ali. Eu vou tentar pegar aqui a referência para passar para vocês. Eles não podiam fazer as suas celebrações, sob o risco, obviamente, de retaliação. Por exemplo, eu fui para Salvador para minha filha fazer um concurso no início do mês de dezembro, e eu fiquei num hotel que ficava próximo da mãe Estela de Oxóssi,
Muito bonita a imagem. Isso eu passei no sábado. No domingo, quando eu fui deixar minha filha no concurso, que eu voltei, eles tinham incendiaram. Então, não há um respeito. Agora, o que é mais interessante é porque, assim, o cristianismo, ele quer interferir de uma forma que você precisa viver tal qual eles vivem. Porque se você não vive tal qual eles vivem, eles não te aceitam. Então, hoje, na atual conjuntura que a gente vive, há uma intencionalidade muito grande, veja, de acabar com essa minoria, com essas minorias culturais. E para nós, o que é que restam? As comunidades tradicionais são os indígenas, são as populações afrodescendentes que tem no nosso país. E a tendência dessas pessoas é assustar cada vez mais. O que é pior é que da questão da intolerância religiosa, a gente vê-se muito pouco. Quantas pessoas vocês verem presas quando se fala que, como você colocou aí, Catiane, que um terreiro foi queimado? Vê-se a reportagem que se dura um dia e nada mais. Agora, se você for incendiar uma igreja protestante, uma igreja católica, você pode ter certeza que vai ser uma semana, um mês, até que aqueles que o fizeram sejam pegos. Então, assim, há um interesse muito grande por trás. Essa catequização que ela está crescendo no Brasil, nós estamos voltando ao período colonial. Nós estávamos vivenciando, a gente está vivenciando o decolonialismo, mas eles percebem que é uma ferramenta a catequização. E eles já perceberam isso. Agora, isso só poderá ser combatido da seguinte forma, aquilo que você colocou no início, se os movimentos sociais começarem a fazer formação. Se não começarem um processo de formação e o Estado não começar uma intervenção mais forte, a tendência é que... E o que é pior e o que é preocupante é a forma cega com que as pessoas elas seguem seus líderes. Então, esses líderes, eles precisam ser punidos, disciplinados de alguma forma. Mas também a população ela precisa ser educada. Porque hoje, quando chega uma fonte de informação, você não sabe se é verdadeira ou se é falsa. Aqueles que têm o conhecimento, eles buscam checar as informações. Mas essas pessoas estão tão cegas pelos seus liderados que elas seguem informação. E a gente não vai olhar que a maioria são pessoas... Aqui mesmo na minha cidade, a gente tem médicos presos lá em Brasília, que a imprensa não falou. Tem de tudo, médicos, né? Tem todas as vertências, mas... Sim, eu sei, mas deixa eu dizer, mas a imprensa local não falou. Há pessoas importantes daqui da região do Vale do São Francisco que estão presas, porque daqui saíram 4 ônibus que estão lá presas, mas sequer a imprensa falou. Vocês entenderam? Não falaram. Mas se fosse um movimento de esquerda, você pode ter certeza, não só tinha falado, como teriam sido presas. A nomenclatura, o papel do jornalismo, né, e em ações como essa, assim, dá um baita de um estudo de caso, né? Como a nomenclatura que se utiliza, por exemplo, né? Terroristas, vândalos, né? Aí a diferença quando é, né, protestantes, médico, né? Os nomes modificam-se total. Os traficantes que eu falei é do complexo, que eles chamam de complexo geral Parada de Lucas e Cidade Alta, que fica no Rio de Janeiro, né? Trazendo a fonte aqui, né, da comentário que eu fiz da comunidade, em que eles estavam proibindo, e incluía, além de tudo, as regras iam desde expulsão de pais e mães de santo da favela, até a proibição de usar roupa branca, né, que é algo muito comum de religiões de matriz africana. Nos quilombos, aqui na região onde eu moro, aqui em Pernambuco, segundo Sertão de São Francisco, a gente tem muitas comunidades. E a catequização, ela tem trazido dentro das comunidades a expulsão. Eu me lembro de uma visita que eu fiz a uma comunidade aqui, em que a própria história dessas pessoas, a oralidade delas, quando elas são convertidas, elas precisam ser esquecidas
porque passam a ser vistas como demoníacas. E aí cria-se uma crise de identidade, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu hoje? Porque as populações, os povos tradicionais, é a oralidade de geração para geração que se passa, quem eu sou, de onde eu vim. Então, os encantos fazem parte dessas histórias, os costumes, os cantos, as danças, as suas rezas. E aí, quando acontece a catequese dentro das comunidades, porque, olha, tem quilombo que você, a cada esquina, você encontra uma igreja evangélica. Então, as pessoas que querem permanecer dentro dos seus costumes e tradições, elas são expulsas. Elas sequer podem tocar o seu tambor. Então, eu conversando com uma pessoa que havia se convertido na comunidade, e ela chorou, porque ela disse que muitos foram embora, né? Muitas foram embora, porque não se era mais permitido ali. O padre não permitia mais, entendeu? Então, a intolerância é muito forte, Eu sou capoeirista, né? Agora sou capoeirista. Quando eu ia para capoeira, não sei se vocês sabem, o traje, né? Como é sabido por todos, o traje da capoeira é branco, todo branco. Então é que a gente chama de abadá, todo branco. Eu ia da minha casa, passava pela rua da minha casa, tinha uma igreja muito grande aí, pentecostal. Inclusive, é a mesma igreja que um dos seus fiéis levou um tiro na perna e continuaram o culto normalmente, né? Os valores cristãos são assim. E nessa igreja, todos os dias que eu saía para ir para a capoeira, eu recebia olhares tortos quando eu passava em frente, porque tinha culto no mesmo dia, nas quartas-feiras, eu lembro. Todos os dias eu recebia olhares tortos quando eu passava em frente, porque eu estava toda de branco, eu ia para a capoeira. Eu não estava fazendo absolutamente nada, eu estava toda de branco, indo para minha luta, né, minha arte marcial, para capoeira. Eu não estava fazendo nada, mas não existia um grupinho conversando que não olhava para enquanto eu passava. Se isso não é intolerância, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, porque eu não estava fazendo absolutamente nada. Eu só estava de branco passando antes deles começarem o culto deles, porque quando eu voltava já tinha acabado. E um dia eu passei com o berimbau, foi pior ainda, porque enquanto eu passava perto dessas pessoas, e eu não estava fazendo nada, só estava passando. Quando eu passei com meu berimbau uma vez, perto deles, aí que o estranhamento foi total. Não só estranhamento, como olhares de julgamento também. Então, assim, quando as pessoas me dizem que já tem relatos de pessoas que são agredidas simplesmente por estarem passando na rua ou com suas vestes da sua religião, são agredidas, eu acredito, porque eu não estava fazendo absolutamente nada, estava apenas com um traje branco indo para capoeira, né? Que a capoeira existe. Obviamente tem muitas pessoas que fazem capoeira que são da Umbanda, do Candomblé, mas tem muita gente que também não é, e se fosse não tem problema nenhum, porque a gente é um estado laico que dá direito à sua população de exercer a religião que se quiser, siga a religião que se quiser, mas ainda assim existe sim esse preconceito. E quem diz que não, quem ignora tudo isso, ou está vivendo num mundo de fantasia, ou por pura hipocrisia mesmo. A forma da catequização que acontece no Brasil, né, não só no Brasil e no mundo, pelo cristianismo, pelo movimento cristão, seja protestante, seja católico, seja pentecostal, a gente tem que entender que é uma forma de manutenção do poder. Esses líderes religiosos que, né, são seguidos, que encantam, né, causam um encanto aí de uma boa parte da sociedade, são geralmente o homem branco, hétero, cisgênero, classe média, que tem uma certa oratória, mais ou menos uma oratória, uma lábia, né, que convence essas pessoas, e o que eles buscam é a manutenção do poder desse grupo que é dominante. Patriarcado, né? Exato, que é o famoso patriarcado. Qualquer ameaça que aconteça a esse grupo, eles vão atacar e eles vão entender que são inimigos. Seja com uma cultura afrodescendente, seja o movimento LGBT, seja o movimento feminista, seja ele qual for,
ele sempre vai ser o inimigo da moral e dos bons costumes, pautado nas tradições que eles acreditam e que eles criam, baseado numa fé que não né, infelizmente a gente sabe que não condiz com o verdadeiro cristianismo que Cristo pregou. A gente entende muito isso. Salvo isso, eu quero também comentar que a consciência, muitas das vezes, e aí não é uma questão de passar pano, tudo, mas a gente ainda tem pequenas gotas de pessoas que seguem esses movimentos, que são desses movimentos que às vezes a gente tem ali como movimento, como pessoas aliadas ao movimento do real Estado laico, e eu queria citar aqui um exemplo, que é o pastor Henrique Vieira, que ele tem uma consciência social, ele tem uma noção social, ele assumiu agora como deputado deputado federal pelo Rio de Janeiro, e ele é um homem negro, ele é um homem que vem da comunidade e ele tem esse entendimento. Então, assim, é muito pouco ainda, é muito pouco esse progressismo real que a gente precisa. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente terminar o papel importantíssimo que a gente tem hoje da Aniele Franco, a irmã da Marielle, me fugiu o nome agora, da pessoa que é indígena, que assumiu também o ministério. Ana Guajajara. Isso. Eu queria que você... Vou reformular a pergunta para a gente voltar, tá? Para a gente poder fechar e para a gente poder seguir, né, para o encerramento do episódio dessa semana, eu queria que vocês comentassem um pouco a importância da diversidade que acendeu um pouco, ainda que mínima, acendeu um pouco ali no Congresso, com a Aniele, que é a irmã da Marielle Franco, e com a indígena, a Guajajara, que também assumiu um cargo público e está à frente. A importância dessas mulheres, o protagonismo dessas mulheres e o quão importante é o papel delas daqui para frente na política, nessa reconstrução aí da laicidade do Estado que a gente vive. Felipe, você falou uma coisa bastante interessante, quando você falou que um pastor no Rio de Janeiro, federal, né, a visão que ele tem, aí você falou assim, um pastor negro. Só antes de responder sua pergunta, veja bem, nas igrejas evangélicas, os negros, na maioria, eles não assumem os melhores cargos, se você perceber. Ele é diácono, ela é diaconisa, e a maioria dos pastores são brancos. A maioria dos que estão nos cargos, por exemplo, onde tinha ancianato, são brancos. A maioria, não são negros. E você veja, um que se destaca de forma diferente. Você vê por que ele é diferente dos demais, né? Só complementando isso que você falou, do Henrique Vieira, e a gente está tratando no todo a exceção. Ele é uma exceção de um todo, né? O preconceito sofrido por ele ser um homem negro e por ele pregar um cristianismo diferente da grande massa, fez com que ele fosse expulso da igreja, afastado da membresia oficial e foi jogado de lado dentro da membresia, e aí ele criou um movimento no qual ele acompanha hoje, e ainda assim a gente vê isso que você falou, o homem negro sendo deixado de lado, o homem negro não tendo o protagonismo necessário que ele deveria ter ali naquele movimento que ele acompanhava. Não pode ser progressista, mas fazer saudação a Hitler tá tudo bem. Como a gente viu um pastor adventista aí em Mato Grosso, né? Exatamente. Em relação a Aniele Franco, a forma como ela tem lutado para que a população negra ela possa ter acesso ao trabalho, isso é importante, emprego, e isso tem sido uma luta dela em todos os ministérios, e foi também, desde o início, também foi o governo Lula se propôs. Agora, ainda que haja essa possibilidade, porque os descamisados que a gente chama, eles precisam, as ONGs vão começar agora a atuar, e geralmente aquelas pessoas que estão na base, elas nunca são, na maioria das vezes, vistas. Então, eu acredito que ela vai começar a ver essa movimentação. Mas é importante, vai fazer uma diferença, vai.
Mas eu acho que a diferença maior só vai acontecer se nas nossas escolas forem contadas a verdadeira história do nosso país, como ele se iniciou, o que aconteceu, para que isso possa ser mudado, principalmente em relação à religião, ao Estado laico que a gente tem que respeitar. Se isso não, embora eu acho que a gente tem aí um governo progressista, a gente enxerga a possibilidade, a gente já teme que a democracia ainda está ameaçada, mas estaria pior se o outro tivesse ganhado. As pautas que estão sendo trazidas, quem assumiu a Fundação Cultural Palmares, entre outros setores, a gente acredita que haverá uma possibilidade de crescimento, mas eu acredito que só haverá uma mudança maior se pautado nisso, realmente, dentro das nossas escolas, forem contadas a verdadeira história. Porque eu vou dizer para você, Catiane e Felipe, como é difícil para mim pegar o livro de história do meu filho e ter que contar 2 histórias. Eu preciso contar para meu filho a história dos livros que eu também aprendi, e eu preciso contar a verdadeira história. Mas quando ele chega em sala de aula, ele vai responder o que está no livro. Desculpa, só abrindo um parêntese, o que a gente aprende a respeito dos bandeirantes, o papel dos bandeirantes na escola, é totalmente o contrário do que realmente foi. Então, assim, o que eles fizeram no mundo, né? Então, é exatamente isso que você falou. Você precisa contar outra história para o seu filho. Além das possibilidades que ela vem trazendo, eu acredito que a igualdade racial vai ser muito importante, ela vai fazer um trabalho forte em relação à intolerância religiosa, isso também é importante, mas eu acho que a gente precisa que a educação ela tenha um papel mais importante ainda, que é de mostrar para as pessoas que a gente não pode ser vista mais como colonizados. O processo decolonial ele precisa crescer fortemente e avançar aí nesses 4 anos que a gente tem. Porque já existe aí um convite para que a ex-primeira-dama venha como candidata à presidência desse país. Então, ou a gente vai para dentro das escolas, para dentro dos movimentos sociais, para dentro das comunidades, começar a contar quem somos, de onde viemos, ou a gente vai para permanecer como eles estão fazendo dentro dos povos originários e dentro das comunidades quilombolas, catequizando as pessoas para que elas esqueçam que elas são, para que, esquecendo que elas são, elas não enxerguem o movimento de lutas que estão por elas mesmas. E aí, cegamente, elas passam a odiar o outro, porque elas esquecem que elas são... começa a existir uma crise referencial, uma crise de identidade, e cegamente ela vai começar a seguir um líder que nunca foi líder dela, sempre foi seu opressor, que são os brancos, que a maioria desses que estão liderando são brancos, e a maioria dos que estão sofrendo no nosso país ainda continuam sendo a população negra, as minorias. Então, mesmo que ela venha com todos esses ideais que são importantes, eu acredito que vai agregar. A gente precisa também fortalecer os movimentos sociais e fortalecer e cobrar dentro da história, que a verdadeira história possa ser contada aos nossos filhos, para que as futuras gerações elas possam ter aí um outro compromisso com a democracia do nosso país. Interessante falar sobre a questão, né, adicionaria além da Aniele, da Sônia, também o novo ministro, que é o Camilo Santana, eu ia falar Camilo Santana. Existem 3 pautas, né, três pastas aqui que precisam estar complementares. A educação ainda é, hoje... Cris, isso que eu perdi. Vou voltar. A educação ainda hoje é a principal forma de mudar as próximas gerações, de trazer a consciência às novas gerações, né? Não sei se é sabido por vocês, mas, né, vou até dar uma comentada, que tem a nossa BNCC, que fala do fundamental, né, dos anos iniciais e finais do fundamental, e tem a nova base agora do ensino médio, que parece que vai receber algumas reformas. Dentro, né, nesses 4 anos de governo do Bolsonaro, foram eleitas, né, bancada evangélica fortíssima, sambando, andando solta, fez uma proposta para ensino religioso. Quando se fala de ensino religioso, a gente não fala de ensino religioso de matriz africana, embora isso conste na BNCC, né? Quando a gente fala ensino religioso, a gente nem pensa que é outra religião. A gente pensa na religião cristã, né? Então, assim, além, obviamente, da Daniele, que tem um papel muito importante de trazer essas questões de matriz africana, fazendo ressalva hoje, que é dia 2 de fevereiro, que é dia de Iemanjá,
né, que é para as pessoas, né, de religião de matriz africana. Iemanjá é a rainha do mar, né, e eles têm grande respeito, é chamado de rainha-mãe, né? Então, com respeito, inclusive uma data bem simbólica, além das questões de matriz africana que a gente precisa trazer, das pautas indigenistas, que outra coisa, os indígenas, eles têm religião. Os indígenas, eles não precisam ser catequizados. Eles têm religião. Eles acreditam nos deuses dele. A mata é um deus para ele. Os ancestrais são divindades para eles. Então, porque o seu Deus, né, seja Jesus Cristo, Deus, não sei como se chama, né, um Deus ou deuses, são mais importantes do que um Deus ou vários deuses que eles acreditam, né? Essa imposição religiosa que se tem, né? Então, para além da pauta da educação, da igualdade racial, né, e também da pauta indígena, né, do meio ambiente, que estão atreladas, a gente precisa entender também que a gente precisa estar nesses espaços. Enquanto a gente não estiver nesses espaços para além do Estado, que não consegue abraçar toda a área, né? Porque, obviamente, não consegue mesmo. A gente tem um papel social muito grande, de responsabilidade social muito grande. Eu, como uma mulher negra, uma mulher periférica, entendeu? Eu tenho uma pauta para levar, não só para minha família, como para os meus amigos, nos espaços onde eu puder estar também. Então, assim, não ter religião ou estar num local em que você exerce uma religião diferente é muito difícil, né? E, assim, eu falo isso porque eu ainda estou, acho que, num lugar de privilégio. A minha família é uma família católica que nunca me obrigou, em hipótese alguma, a seguir nenhuma religião e me deu essa opção. Mas eu sei que isso não é regra. Eu sei de amigos, por exemplo, que seguem a religião da família e falar de que não quer seguir isso causa um estranhamento e uma perseguição muito forte. Onde não é respeitado, por exemplo, que você não siga, principalmente religiões protestantes, né? O pentecostal ou neopentecostal. Então, assim, o Brasil é um país laico, e ser um país laico é diferente de ser um país sem religião. O Brasil, ele é um país religioso. Tanto é que a gente a gente roda em círculos em pautas, principalmente mais progressistas, justamente por causa desse conservadorismo religioso. Volto a falar, religioso. Porque quando você questiona para um cristão se ele é contra algo, alguns cristãos, né? Eu vou falar, às vezes eles não são nem contra. Eles estão dizendo, o que eles te respondem mas na Bíblia diz isso. Entende? Então, assim, a gente não pode simplesmente achar que, né, por hoje estarmos num governo progressista, com toda essa avalanche de oposição e raivosa, né, com ódio, como disse a Cris aqui, que tudo vai estar resolvido, porque não vai estar. Infelizmente não vai estar. Mas cabe a nós também levar essas pautas e conversar. É no tete a tete, é no boca a boca também que a gente faz. Conversando com as pessoas, mostrando. Para quem, obviamente, se mostra aberto a escutar. E hoje em dia a gente está nos extremos, né? Poucos se mostram abertos a escutar. Então, assim, a Sônia e a Aniele, que foi a sua pergunta, Felipe, elas têm um grande papel nisso. Mas a gente também tem. Porque o Estado, por maior que ele seja, né, o Leviatã, trazendo um pouquinho da referência política, ciência política aqui, o Leviatã, que é o monstro grande, ele não consegue alcançar todos. A gente também tem um papel muito importante nisso. E o conservadorismo religioso que o Brasil está enfrentando hoje, com 30% da população, ele não é uma onda leve, é uma onda pesada, e que provavelmente vai ganhar cada vez mais força com o passar do tempo, se a gente não fizer nada. Eu acho que a gente precisa entender, para encerrar, né? Eu acho que a gente precisa entender bastante que o Brasil, ele realmente é um Estado laico, ele realmente é um país negro, ele é um país indígena, e que a liberdade religiosa ela deveria ser muito mais respeitada num país diverso como o Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. A gente deveria ser referência para a Europa, para a América do Norte, para a gente deveria acolher todas as religiões e a gente não acolhe. E a gente precisa criar cada vez mais consciência, cada vez mais
pessoas pensantes, como a Cris faz com o filho dela, para que a gente diminua essa diferença, essa desigualdade, e a gente comece a respeitar e a gente aprenda a dialogar com religiões diferentes, com formas de pensamento diferentes, com deuses diferentes, né? Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Vamos para as nossas indicações? Kati, manda um recado então para os nossos apoiadores antes da nossa indicação. Esse espaço é para agradecer todos vocês que apoiam a gente, sejam ouvindo, sejam com a contribuição simbólica pelo Apoia-se. Vamos dar um abraço especial para o Arley, vou escolher outro, tá? Um abraço especial para o Bruno Gouveia, Caroline Iê e a Cibele de Oliveira Schneider por apoiar o nosso projeto. Muito obrigada. Sem vocês, a gente não estaria aqui fazendo esse podcast, produzindo conteúdo, né, contra a ignorância. Muito obrigada. Bom, já vou aproveitar, pegar aqui o fio de meada, vou indicar... primeiro eu vou indicar uma série na Netflix, um filme, desculpa, da Netflix, chamado Pray Away. Não sei se você já assistiu, Felipe, e nem Cris, mas essa é uma série maravilhosa, um filme maravilhoso, que fala sobre a famosa cura gay, mas a moda norte-americana. Essa série é maravilhosa, indico demais, assim, tem que ter o estômago um pouco pesado, é bem forte, porque tem relatos muito, muito impactantes, falando sobre a questão da cura gay e os métodos utilizados pela igreja para curar jovens gays, né, assumidamente gays, lésbicas, enfim. Não vou dar muito spoiler, mas tem o estômago forte porque é bem pesado. E pra música, eu vou deixar... Eu só queria comentar, desculpa, eu só queria comentar dessa série. Você falou no modo americano, não é um modo bem usado aqui no Brasil também. Eu assisti a série, e assim, ela dispara muito para o LGBT que vem de um mundo protestante, vem de uma situação assim, ela dispara diversos gatilhos. Me disparou assim, diversos gatilhos, assim, que eu fiquei mal por semanas. Então, assim, é uma série extremamente pesada, mas ela é muito necessária. Eu acho que ela é extremamente necessária. Achei maravilhosa essa indicação. Eu falo isso sobre o meu papel de uma mulher heterossexual e fui criada no catolicismo, mas foi respeitado quando eu não quis seguir religião nenhuma, e já me gerou indignação muito forte, uma revolta muito forte. Então, assim, é bem pesado mesmo, mas eu indico por quê? Porque a gente está falando de religião aqui, né, e essa questão de cura gay, né, de você tentar olhar a orientação sexual como se fosse algo muito fora da realidade, como se fosse algo externo, é bem pesado, assim. Indico, mas com a ressalva do Felipe, dá muitos gatilhos. E vou aproveitar, vou indicar assim, uma música bacana do Emicida, com a participação dos Barbatuques, que é Levanta e Anda, né? Essa música é muito bacana, mas gosto muito da frase que ele diz que, né, independente de quem escute, da vertente religiosa ou não, que, cara, que se você é o único representante do seu sonho na Terra, né? Se você não for atrás, quem vai? Eu acho que isso traz pra gente uma mensagem muito, muito positiva de que talvez, né, todas essas lutas que a gente tenha, desses sonhos, dessas
dessas utopias, às vezes, né, de querer uma sociedade mais justa, religiosa, mas que se respeite, tolerante, talvez não seja algo tão fora da realidade se a gente se juntar todo mundo, sabe? Então, eu deixo aqui essa mensagem do Emicida, também com Levanta e Anda, com participação dos Batuques, ficou uma versão muito legal. Eu vou fazer as minhas indicações aqui. Eu vou indicar para assistir. Eu assisti esse final de semana por completo. Eu já tinha começado a assistir, mas final de ano, correria, eu não terminei. O American Crime Story Impeachment. Conta a história do processo com a ex-amante do ex-presidente Bill Clinton, né? Aquele caso todo da Monica Lewinsky e por aí vai, contando aquela fase do processo do impeachment que ele sofreu e mostra como o homem no poder, o homem branco no poder, o que ele é capaz de fazer para conseguir manter aquele poder na mão dele. Vale muito a pena, tá na Star Plus, são 8 episódios, vale muito a pena, super indico a série aí para um final de semana. E de música, eu vou indicar Feliz, Alegre, Forte, da Marisa Monte. É uma música que tem me trazido muita motivação nas últimas semanas, nos últimos dias, e é do álbum novo, do álbum mais recente, né, da Marisa. Praticamente uma oração, né? Exatamente. E ela é uma oração aos deuses, né? Às divindades. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a música. Ela é muito boa, tá linda de se ver. E eu vou indicar também No Silêncio, do Patufu, que é uma banda mineira que eu amo de paixão, que está em turnê em comemoração aos 30 anos. E essa música faz parte do retorno da banda agora no final do ano passado. E tá muito linda também, é uma música romântica aí para embalar o final de semana dos namorados. No Silêncio, do Patufu. Felipe apaixonado? Que isso. Beijo, amor. A gente vai mandar beijo pro amor agora porque o chefe não tá. A bancada é nossa hoje. A gente vai terminar aqui só em 2 no episódio, porque a Cris, que estava com a gente, ela caiu, ela não está conseguindo voltar para terminar o episódio conosco, mas eu queria deixar aqui registrado o agradecimento e a participação, deixar registrado o agradecimento do historiante e a participação que ela teve aqui no episódio, que foi, assim, sensacional. Eu acho que ela enriqueceu demais esse episódio para a gente essa semana. E, Cris, muito obrigado, a casa é sua, volte sempre. Você vai ser sempre muito bem-vinda à mesa do historiante. E eu queria fazer uma menção honrosa também ao nosso camarada Kleber, que ele era para estar conosco no episódio de hoje, só que minutos antes da gente gravar o episódio, caiu a energia na casa dele e ele ficou sem energia, tá sem energia até esse momento. Então, camarada Kleber, muito obrigado aí pelo apoio na gravação do episódio. E também dá boas-vindas aí pro Léo. Temporariamente silenciado, Kleber, mas vai voltar com tudo logo mais. Ele vai voltar, a gente não vai conseguir silenciar Kleber. Jamais. E também aqui, ó, nesse momento, acho que ainda não, enquanto a gente está gravando, mas no episódio da semana que vem, no próximo episódio, o nosso herdeiro, o herdeiro aqui do trono do historiante já estará entre nós. Lídia Verônica e Pablo Magalhães já serão papais no próximo episódio oficialmente. Aê. Então a gente vai encerrar o episódio aqui. A gente queria agradecer você que ouviu a gente aqui nesse episódio até agora, esteve com a gente aqui até agora. Esse episódio é feito para você. Esse episódio, a gente está aqui por você. E é graças a você que está ouvindo a gente até aqui, que a gente agradece muito. A gente trabalha bastante para trazer o episódio a cada semana. Passa uns perrengues aí nas transmissões, mas é com muito amor, muito carinho e muita satisfação para lutar por conhecimento e debate sempre. Tá joia?
Então vou imitar meu chefe aqui, Pablo Magalhães, e no 3 a gente dá o nosso tchau. Pobrezinho essa semana, mas a gente dá o nosso tchau. Então vamos lá, então, até espera semana aí. que vem, pessoal. Então vamos aproveitar então dar um tchau em grande estilo. Então, como a gente fala de religião de matriz africana, hoje a gente vai dar um tchau com o pandeiro, que é utilizado. Aê! Muito bom! Então no 3 a gente vai dar o tchau com o pandeiro. 1, 2, 3. Tchau!